Preservar a memória é preservar a história do povo e do local para que as gerações futuras possam aprender com seus antepassados. Pensando nisso, a atual administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul se empenha em resgatar e resguardar as memórias de todo o Poder Judiciário sul-mato-grossense. O Departamento de Pesquisa e Documentação é responsável por guardar e zelar pelos processos históricos. Paulo Roberto é arquivista e trabalha nesse setor do judiciário há mais de 30 anos e conta que, durante esse tempo, alguns casos foram muito marcantes. Entre eles, a primeira vez que o Tribunal do Júri aceitou uma carta psicografada como argumento de defesa. Eu não sei se eu conseguiria dizer o que mais me marcou, mas são processos assim interessantíssimos. Tem o HC de um padre aqui da Capela Santo Antônio, de 1913, que o bispo de Cuiabá mandou um padre substituí-lo e ele não aceitou. Ele simplesmente passou corrente na porta da igreja, um cadeado, e o padre que foi nomeado pelo bispo de Cuiabá teve que entrar com habeas corpus para o juiz aqui de Campo Grande, na época, pedindo acesso à igreja. Quer dizer, eu acho isso uma coisa muito, muito inusitada, né? Tem o processo da Miss Campo Grande, que talvez muitas pessoas saibam, que é o primeiro processo criminal, o primeiro tribunal do júri em que aceita como prova de defesa uma carta psicografada, que foi trazida ao julgamento pelo advogado de defesa do acusado, que era esposo da vítima, e em que, na carta, ela narra exatamente a cena e diz que foi tudo acidental, que ele não teve culpa alguma no crime, e que ela pedia que ele fosse inocentado, porque essa era a verdade. Não houve dolo, ou seja, não houve a intenção dele matá-la, e foi um acidente ao ele tirar o cinto com a arma disparou e deu um tiro quase que fatal, porque ela chegou a ser socorrida, e isso no processo, a gente lendo, os testemunhos dizem que ele chegou com ela no hospital, tudo, ela chegou ainda com vida, ela não teve uma morte instantânea, o que provou, o que fez com que o advogado de defesa tivesse bastante argumentos para fazer a defesa, que ele a levou até o hospital. Mas ela veio a óbito, que o tiro pegou na garganta, mas assim, através dessa carta, ele foi absolvido em grau de recurso no Tribunal do Júri, e é uma coisa tão interessante que até a TV estatal francesa veio ao Brasil para fazer matéria sobre esse processo, que foi a primeira vez que se tem registro no Brasil que um acusado de homicídio vai a júri e usa uma carta psicografada, e essa carta é aceita como defesa tanto pelo juiz quanto pelos jurados, que entenderam que a carta era verdadeira, porque em muitos detalhes da carta ela dava conhecimento que só ela e o marido tinham e algumas pessoas da família dela. Então, as pessoas confirmaram que era, sim, ela que tinha feito aquilo ali. Agora, se você acredita ou não na psicografia, era outra coisa. O júri acreditou e ele foi absolvido. Esse eu acho um dos mais interessantes também. Para incentivar os jovens a conhecerem um pouco mais dessa história, o TJMS desenvolveu o programa Memórias do Judiciário nas Escolas, que tem como objetivo levar para os alunos das escolas de Campo Grande e Mato Grosso do Sul um pouco mais de conhecimento sobre a justiça sul-mato-grossense. Até o momento, 3 escolas da capital já participaram, e conforme Paulo, a intenção é expandir esse projeto para os municípios do interior. Esse é um programa que nós estamos fazendo com o apoio do atual presidente, em que a gente leva a história que nós temos aqui dentro, a história dos processos, os cíveis, os criminais, a gente leva ao conhecimento do corpo discente das escolas estaduais. É um projeto que tem a parceria da Secretaria Estadual de Educação. Nós já fizemos em 3 escolas no primeiro semestre, vamos fazer agora em mais 4, e possivelmente no ano que vem esse projeto deva ir para o interior, possivelmente Paranaíba e Corumbá, que são as mais antigas, em que a gente vai levar às escolas, aos alunos, um pouco da história do Mato Grosso do Sul. Como que se formou aqui o nosso estado, o que aconteceu de importante em todo o processo histórico, até o começo da discussão de divisão, que não é
não é uma discussão recente, isso vai lá para o final do século XIX, logo depois da Guerra do Paraguai, que começam a ter uma discussão de dividir um Estado que era tão grande com diferenças marcantes. O atual Mato Grosso, com suas características, seu potencial econômico, e o nosso Mato Grosso do Sul, com as suas características e o seu potencial econômico, e as pessoas daqui do sul do Estado já começavam a discutir a possibilidade de se fazer a divisão. Então, isso é uma coisa que a gente leva para os alunos, que eu acho que, se você não conhece seu passado, você não tem como conhecer o seu presente. Então, fazer com que o jovem saiba o que é o Mato Grosso do Sul, a maravilha que nós somos, o nosso Pantanal, ele tem que conhecer um pouco da formação do Estado, como que nós chegamos aqui. Para ele saber o que nós somos hoje, ele tem que entender todo o processo de formação dessa ideia que acabou concluindo em 1977 com a lei e em 1º de janeiro de 79 com a instalação do Estado do Mato Grosso do Sul. De inventários a processos criminais, aqui no Memorial Judiciário de Mato Grosso do Sul é possível encontrar relíquias desde o século XIX. O primeiro inventário encontrado aqui é do ano de 1843 e divide espaço com mais de 13.000 documentos históricos para o Mato Grosso do Sul. Devido à antiguidade dos arquivos, todos os documentos estão sendo digitalizados aos poucos, mas também passam por uma manutenção frequente para que não se deteriorem com o tempo. Servidor do Tribunal de Justiça há quase 40 anos, Paulo afirmou que esse é um trabalho muito importante, principalmente para manter os documentos em melhor estado possível, para que os pesquisadores tenham acesso a um documento em boas condições. E vim para o tribunal exatamente para começar a trabalhar, a fazer um trabalho de organização no arquivo, em 1986. Em 97, salvo engano, nós começamos a recolher todos os processos e documentos históricos que encontrávamos nas comarcas. Nós começamos por Paranaíba, e temos todos os inventários daquele período, de Paranaíba, de Corumbá, as cidades mais antigas do Estado, esse material está conosco. Assim como nós temos também material de processos criminais, em que estudantes, historiadores, pesquisadores podem vir aqui, basearem os seus estudos em algum assunto que eles achem interessante, como nós já tivemos vários casos aqui de professores que vêm fazer a sua tese de conclusão de uma especialização sobre escravos, por exemplo, sobre inventários. A última pesquisadora que esteve aqui a semana passada, ela está levantando todos os inventários de Corumbá do século XIX e início do século XX. Com isso, ela vai chegar a um conhecimento de como era Corumbá naquela época, quais as famílias mais influentes economicamente, quem eram as famílias que tinham mais poder aquisitivo, através dos inventários, que eles podem ver todo o rol dos herdeiros e, principalmente, todos os bens que aquela pessoa, inventariado ou inventariada, tinha na época. Então, você tem noção de, por exemplo, quantas cabeças de gado, se havia fazenda, mais de uma fazenda, chácara, animais, e aí você tem um perfil do potencial econômico daquela família e, consequentemente, o seu potencial de influência política no município. E ela ficou tão encantada com o material que ela adquiriu um HD externo e levou todos os processos criminais que nós temos digitalizados. Esses processos podem ser acessados pelo portal do tribunal, pelo tjms.jus.br, e ali tem o portal da memória em que as pessoas podem pesquisar os processos, podem pesquisar sobre os desembargadores que já passaram pelo tribunal, toda a história deles. Tem alguns processos que nós selecionamos que achamos interessante, as pessoas podem acessar por QR Code e tem o processo na íntegra para ler no seu notebook, no seu computador ou no seu celular. No local, as grandes relíquias dividem espaços com livros e revistas jurídicas e diários oficiais das décadas de 80 e 90. Paulo fez questão de ressaltar que o memorial está aberto aos pesquisadores que desejam se aprofundar nas memórias do Judiciário de Mato Grosso do Sul. Além disso, os interessados também podem consultar todas as informações no site do TJMS. Só entrar em contato com o nosso setor aqui da biblioteca e marcar um horário. Nós estamos aqui desde a parte da manhã, desde 7 horas até as 18 horas, para atender quem quiser pesquisar alguma coisa.
tirando alguns processos que estão em segredo, porque ainda envolve algumas coisas. O restante, principalmente do século XIX e início do século XX, qualquer pesquisador pode vir aqui e solicitar o que quiser para fazer a sua pesquisa. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.